explorado por Vossa Reverendíssima, viu? 2 pregações no mesmo dia. E ele foi esperto. Ele disse assim: faça a mesma pregação que você fez na missa de 7 horas. Mas você viu? Vi que eu cheguei, então você estava pregando. Eu falei, tá bom. Excelentíssima senhora prefeita, quero dizer que é muito bonito quando o governo vive a sua fé, né? A senhora é católica, vive a fé católica. Se fosse evangélica, vivesse a fé evangélica. É importante viver a fé, né? Para Deus nos ajudar, às vezes, em alguns momentos que a gente precisa da luz do alto. Padre Wesley, eu já fiz aquele protocolo de acolhida, então eu queria tomar a ousadia de falar um pouco desta igreja antes de fazer a pregação. Vocês estão numa igreja que foi começada a construção dela em 1910. Ela demorou 22 anos para ser construída. Ela terminou em 1932. Ela tem um traçado de igreja pré-colonial, de igreja colonial. Se vocês olharem lá na frente, tem 2 salas. Uma é a sala do batismo e a outra é uma sala que existia nas igrejas da época do senhores de engenho, que eles guardavam os escravos e vinham para a missa. Essa sala, que hoje fica o dízimo e tem uma escada que sobe para o coro, era chamada Sala dos Escravos. Mesmo tendo feito no século XX, ela traz ideias anteriores, como, por exemplo, os camarotes dos nobres, que ficam em cima da sacristia e seriam 2 sacristias, mas que foi usada por muito tempo como Sala do Santíssimo, esse aqui, mas que agora é sacristia novamente. Então, temos a sala, os camarotes, que eram das famílias nobres, ou, onde não tem famílias nobres, seriam os aristocratas, que ficavam em cima. Só que ela foi feita no século XX, então ela foi feita só com o desenho das salas, mas não fizeram acesso, não tem escada lá para cima. Para a gente subir, tem que usar o tampão, que tem aqui de um lado ou de outro, para chegar lá em cima. Então, foi feito apenas por uma questão decorativa, né? Essa igreja originalmente tinha o púlpito ali, onde aquele rapaz está, ficava ali, a escada, subia essa escada, não tinha microfone, então o padre ficava no púlpito. Nós tínhamos mais 2 altares laterais, de Santa Teresinha e São Benedito, onde está aqui o coro e onde está aquele pessoal ali. Aqui onde tem Nossa Senhora, essa imagem é francesa, é Nossa Senhora de Lourdes e Bernadette Soubirous, que viu, a vidente que viu Nossa Senhora de Lourdes. Aqui tinha uma gruta. Essa gruta, na década de 90, em uma reforma, ela, em vez de ser recuperada, ela foi tirada, com o argumento de que era para aumentar o espaço da igreja. Então, tinha um altar desse lado e o altar do lado de lá. Na reforma que fizemos da igreja, nessa última, nós quisemos reconstituir o conjunto imaginário. Conjunto imaginário é a forma como o altar é arrumado no momento da sua inauguração. A gente chama de conjunto imaginário. Então, a gente tem ali no altar o conjunto imaginário de 1932, exceto os anjos tocheiros, que não ficavam ali em cima, ficavam em colunatas de um lado e de outro. Os anjos tocheiros, eles ficavam nas colunas, aqui de um lado e de outro. Só que a gente colocou ali em cima, né, para uma aproximação. Aquela imagem de São José é francesa, século XVIII. Assim como essa imagem do Sagrado Coração de Jesus. Só que a imagem de José é feita de madeira, vários pedaços de madeira encaixados. A imagem de Jesus é feita de gesso. Só que eu vim descobrir aqui em Canavieiras que o cupim não come o gesso do Brasil porque não tem celulose, mas gosta do gesso europeu,
porque o gesso francês eles misturam com celulose. Então o cupim gosta do doce, então ele vai mastigando. Então às vezes, se você bater com uma coisa, um metal em Nossa Senhora de Lourdes, você vai ver um barulho oco, que é o cupim já fazendo estrago aí dentro da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, né? Tem que fazer, futuramente, tem que se fazer a recuperação da imagem. Então, São José do século XVIII, assim como o Sagrado Coração de Jesus, esse grande. Se vocês olham, por que a escola francesa, eles pintam as gemas. Na escola portuguesa de arte, e na escola espanhola, eles colocam as pedras. Os franceses pintam. Então, aqui e São José são da mesma, vamos dizer assim, do mesmo lugar. Esqueci o nome que se fala. Ateliê, do mesmo ateliê, né? Quem fez São José, ou é da mesma escola, porque fizeram de materiais diferentes. Aquela Nossa Senhora da Conceição, ela é pequena, ela é desproporcional. Mas ela é a colocada no altar, porque Canaveiras sofreu várias ofensas à religião, à fé católica ao longo da história. Então, o que faziam? Depois da ofensa, eles tentavam reparar. Então, Canaveiras é consagrada por lei municipal a Nossa Senhora da Conceição. Existe uma lei consagrando Canaveiras a Nossa Senhora da Conceição, porque havia tido antes vários ataques à fé católica. Então, eles resolveram, como resposta, fazer uma lei municipal. Então, nós temos E aí, aquela imagem foi colocada no altar, como para dizer assim, olha, nós somos consagrados a Nossa Senhora da Conceição. Aquela imagem de São Boaventura, nós temos duas aqui na igreja, aquela que é a original, 1750 mais ou menos. O exame que nós fizemos na madeira foi examinada pela UFMG, ela é de madeira de cedro, de uma região barrenta, muito chuvosa. Então, a gente intuiu que ela é daqui da região, que tem barro, os campos de Santa Luzia, que pertencia a Canaveiras. Canaveiras aqui também é a região da Transuricana, tem cedro, e é uma região que tem barro, que chove muito. A pintura, esse São Boaventura foi feito em Portugal, então provavelmente cortaram um pedaço de madeira de 1 metro, um pouco menos de 1 metro, ele tem 93 centímetros, mandado para Portugal. Segundo o restaurador, os traços dele são da escola de Coimbra, então provavelmente foi feito em Coimbra, Portugal, no século XVIII. Então, nós temos aqui em Canaveiras uma lenda que diz que São Boaventura veio para aqui, que foi achado no mar. Aí o historiador disse, se aconteceu isso de verdade, a imagem primeira tem uma outra imagem, que não é essa. Essa é de 1750, a paróquia é de 1718. Então, o que ele acha? Que teve uma imagem anterior, antes de ser paróquia, que não era tão bem feita, e que quando fez a paróquia, quiseram fazer uma imagem mais bonita, mais elaborada. Tanto é que a imagem que ali está, ela tinha, depois colocaram uma pena de ouro, que não está ali, né? Porque como ela fica exposta, a gente não bota a pena de ouro aí. Foi colocado depois o esplendor, né? Aquele esplendor também não era original, não tinha esplendor, as pessoas foram colocando ao longo da história. Mas tinha 14 rubis, bem pequenininhos. Com as pinturas, ela foi pintada e repintada, pintada e repintada. Foram 3 vezes. É uma imagem de 1750, ela foi repintada em 1910. Aí botaram uma outra cor por cima. E depois, em 1980, 1990, fez uma outra pintura. Só que o restaurador disse que, graças a Deus, não fizeram o que faziam em outros lugares. Em outros lugares faziam o quê? Jogavam dentro de um balde de soda cáustica, para toda a pintura sair e pintar outra por cima. Aqui não. Foram pintando por cima da pintura. Então, o que ele fazia? Tirava um pedacinho de tinta e via que tinha uma tinta embaixo. Aí, em outro lugar, tirava outro pedacinho de tinta, aprofundava mais e descobriu. Aí foi em outro lugar e descobriu que não tinha mais, só tinha essas 3. Trouxe para aqui para a igreja. Ficou aqui para eu mostrar para o povo
Ele estava descobrindo uma pintura totalmente nova. A pintura de São Boaventura na cabeça de Wesley, por exemplo, que é filho da terra, era a pintura que está lá, é aquela parecida com aquela que está na entrada. Manto vermelho, né? É diferente o imaginário. Então, nós temos uma peça aqui que foi descobrindo a pintura, e a gente foi mostrando para o povo, e aí o restaurador tirava um pedaço e trazia, para eu mostrar para o povo que eu não estava inventando, que estava ali na imagem. Pedia para as pessoas virem depois da missa, dando uma olhada para verificarem as várias tinturas que teve na imagem ao longo do tempo. E aí nós restauramos a pintura original. Quando ele foi tirando a tinta, o livro que era azul ficou daquela cor. O livro foi pintado de azul na última vez. E aí foi vendo a beleza e os detalhes. Uma coisa que torna essa imagem única no mundo. Do século XVIII só tem 5 imagens de São Boaventura no mundo. Essa de Canavieiras é a única que tem um erro que o artesão cometeu. São Boaventura é cardeal e bispo. Era arcebispo de Albano. O que o artesão fez? Colocou a parte vermelha só por dentro, um detalhe, e botou a capa magna, que é essa que está aqui em cima, que é museta, ou capa magna, né? De fúcsia. Fúcsia, ou roxo, ou violeta, é a cor de bispo. De cardeal tinha que ser vermelho. Então, é a única imagem no mundo de São Boaventura do século XVIII que ele está com a capa da cor de bispo, em vez de ser a capa vermelha de cardeal. Então, por isso que nós aqui em Canavieiras fizemos as réplicas desta imagem. Porque você não vai achar em nenhum lugar, é difícil achar São Boaventura. E se você for procurar, você vai ver nas pinturas de Aleijadinho, que estão lá em Ouro Preto, em Congonhas, num convento que tem em Recife, de São Francisco, nós temos afresco de São Boaventura, mas as roupas estão vermelhas porque ele era cardeal. O único lugar que tem a roupa vermelha e roxa, porque o artesão se confundiu e aí entrou para a história, isso foi do século XVIII, é Canavieiras. Para terminar, né, nós temos 3 elementos lá em cima, que são os 2 vitrais. São vitrais franceses, feitos com a técnica do vidro, que você prepara e bota tinta e vai para o forno. Quando o forno amolece o vidro, ele absorve a tinta. Hoje não se faz mais assim. No Brasil só temos uma pessoa, que é um austríaco que mora em São Paulo, que tem uma fila de espera de 3 anos para aceitar a encomenda. Por isso que aquele pedaço que tem lá em cima, na reforma da igreja nós não mexemos nele, porque tem uma fila de espera. Aí tem uns paroquianos dizendo que vão reformar. Quando eu voltar aqui daqui a 2 anos, 3 anos, deve estar no lugar, né? E o quadro de São Boaventura, que não é original. O quadro de São Boaventura, ele, na década de 80, o original já tinha sido pintado. Fizeram um outro quadro, que na década de 90, perdeu de novo. Então, o primeiro quadro foi perdido na década de 80. Na década de 90, tinha um outro quadro que também se perdeu. E aí, eu fui atrás das fotografias em preto e branco. Fizemos um estudo da pictografia, quer dizer, do jeito de pintar do pintor que pintou, o original. E a única coisa que a gente não tem certeza é essa toalha do altar, porque essa pintura é o altar de São Boaventura, que antes Jesus ficava lá, né? Com São Boaventura celebrando na igreja dele. Essa foi a intenção do artista quando fez. Só que na foto estava rasgada a toalha. Então ele botou o bordado de Richelieu, que era muito comum naquela época, mas ele não sabe se o bordado era Richelieu, né? Botou porque tinha que botar uma toalha, né? As senhoras mais antigas de Canavieiras, que tem 90, 80, olhavam e diziam, não, parece muito com o que tinha aqui, né? Então, o povo gostou, mas eu expliquei para o povo, nós estamos reconstituindo um quadro que só tinha foto dele. Então, se tiver algum detalhe diferente, Deus perdoa, porque não dá para fazer igual, porque a gente não tinha.
Então, o quadro, na memória afetiva de todo mundo que tem até 50 anos, era aqui. Era aqui. Mas as fotos de 1932, da inauguração, o quadro era ali. Como eu queria recompor o traço imaginário do altar, da época da inauguração, eu voltei o quadro para ali. Então, a igreja de São Boaventura que vocês estão visitando, que está aí, muito bonita, né? Mas é para a gente a nos ajudar na oração, né? O padre Wesley disse que eu estava dando muito detalhe, mas eu nem vou falar mais do altar, da técnica do altar, né? Que senão eu passo a pregação toda só falando. Só tenho mais 5 minutos, né? Vou pregar mais 40, só porque ele falou que eu só tenho 5. Não vou pregar 40 não, né? Mas olha, a solenidade da Assunção da Mãe de Jesus, ela é a Assunção por quê? É a Assunção porque Maria foi elevada. Ela não tem poder para ir sozinha. Jesus ascende, ele sobe sozinho, porque ele é o próprio Deus. Então ele volta para a sua casa. Por isso que com Jesus é a ascensão do Senhor. Com Maria é a assunção. Ela é puxada, ela é elevada porque Deus quer e Deus pode tudo. Então tem isso. Primeira coisa. Segundo, a gente vê no texto aqui, nos textos bíblicos, tentando colocar. O texto do Apocalipse fala de uma mulher com a criança na mão. E essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas. Olha, esse texto apresenta 2 elementos em um texto só. É a mãe de Jesus e a igreja. Por que a gente fala isso? Porque na Bíblia não aparece uma imagem bíblica da igreja como mulher com criança. As imagens bíblicas da igreja são esposa, que está em Efésios, videira, que está em João, o redil, sua porta das ovelhas, que está em João. Então, povo de Deus, que está no Antigo Testamento. A gente não tem imagem bíblica falando da igreja como mulher com criança na mão. Então, não aqui a mãe de Deus está presente nesse texto. Mas, padre, porque o senhor disse que a mãe de Deus é a igreja, a coroa de 12 estrelas. 12 estrelas, o número 12, representa na Bíblia as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, quando fala de 12, é o povo de Deus a caminho. O povo de Deus com a caravana da antiga aliança, o povo de Deus igreja, caravana da nova aliança. O número 12 se refere a nós, aos 12 apóstolos, que são aos 12 filhos de Jacó, sobre os quais se assentou o povo de Deus. Então, quando fala da coroa de 12 estrelas e da criança, João fez o quê? Jogou em um relato só 2 coisas: a mãe de Deus e a igreja. O que o livro do Apocalipse quer? Quer dizer que nós vamos enfrentar tempestades. João ouviu Jesus dizer: a casa construída sobre a rocha tem enchente, vento, tempestade, mas ela fica firme. João sabia e confiava nisso. Quando João vai fazer o livro do Apocalipse, ele fala a partir da experiência com o Senhor. Então aí João faz o quê? Olha, a mãe de Jesus enfrentou Herodes quando teve que ir para o Egito, porque Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. José sonha que ia ser perseguido, leva a mãe de Jesus para o Egito com a criança. Está lá nos relatos perto do Natal. E aí agora, qual é a lição de Apocalipse? Assim como a mãe de Jesus, que foi fiel e conseguiu guardar e salvar o menino, nós também venceremos as perseguições e os dragões que existem neste mundo.
É uma lição de esperança. Não é para ter medo. Quando a gente lê Apocalipse, não é para ter medo. É para a gente entender que aquilo que aconteceu com a mãe de Jesus vai acontecer com a gente se a gente continuar fiel. Depois vem o texto bíblico do Evangelho. O texto bíblico do Evangelho vai mostrar que Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, ela, em vez de ficar de perna para cima e aproveitar, ela é a mãe do Senhor, vai descansar. Não, ela vai trabalhar. O anjo fofoqueiro, Gabriel conta tudo. Gabriel é o anjo da fofoca. Ele conta as coisas, é o anunciador de Deus, né? Rafael é o curador e Miguel é o briguento. Puxa a espada para vencer o dragão, né? Então, quando Gabriel conta para Maria que ela havia sido escolhida, Gabriel ainda fala, ó, mas tua prima, que está na velhice, vai ter filho. Maria faz o quê? Sai e vai servir. Ela se desloca para servir. Maria leva a presença de Jesus. Quando Isabel tem contato com Maria, leva a presença de Jesus. Olha, Maria é a igreja realizada. O catecismo diz que Maria é o tipos. Tipos é o modelo. Aqui deve ter costureira. Antigamente as costureiras faziam molde, né? Tinha um papel grande que elas botavam no tecido, riscavam o tecido, cortavam, faziam molde. Modelo é um molde. Então Maria é o modelo da igreja realizada. Tudo que Deus quer realizar no ser humano, realizou em Maria. A gente, às vezes, não quer. Olha, a Imaculada Conceição. Deus preparando a mulher para ser mãe do seu filho, a preparou. Aí o anjo vai dizer assim, ave é cheia de graça. Para alguém ser cheio da graça, não pode ter pecado. Deus também criou a mim e a você. Ele quis que a gente fosse cheio da graça. Gênesis 1, 26, 31. Quando fala que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, diz lá, no final do sexto dia, Deus viu que tudo era muito bom. Se você olhar em todas as outras momentos da criação, o Gênesis fala que Deus viu que tudo era bom. O único momento que Deus viu que tudo era muito bom é quando cria a gente. Então, nós originalmente fomos criados imaculados. Só que a gente escolheu pecar. Maria não. Maria escolheu ser fiel. Então, Deus realizou o projeto de santidade original que Ele queria para a gente, que a gente rompeu, Ele realizou nela. Deus também tem um projeto do céu para a gente. Jesus diz isso, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês. Então, o projeto final nosso é o céu. O que Deus faz? Chama a mãe para o céu, para mostrar a gente que Ele quer realizar isso na gente. A gente rompeu com a santidade original, que escolheu o pecado. E Deus está esperando que a gente escolha o céu, que a gente volte para Ele, que a gente se reconcilie com Ele, que a gente lute contra as forças dentro de nós, que nós chamamos de concupiscência, paixões desordenadas, que a gente lute contra isso, para fortalecer a escolha por Deus. Deus espera, chama esperança salvífica, quer dizer, Ele espera que a gente escolha a salvação. Essa é a espera de Deus. Ele aposta tanto que ao longo da história, Ele mandou os profetas, mandou os patriarcas, mandou os profetas, mandou o Filho. O Filho sabe que a gente não pode ficar sozinho, diz, olha, eu vou mandar um protetor para vocês, um advogado, manda o Espírito Santo, que suscita os santos na igreja, para nos lembrarmos que nós precisamos voltar para Deus. Então, quando a gente olha os dogmas marianos, Imaculada Conceição e a Assunção, a gente lembra
que Deus quer realizar isso em nós. E aí é que está. A gente olha para a mãe de Jesus, né? Que como ela está próxima de Jesus, a promessa de Coríntios se realiza nela, né? Ele ressuscitou como primícia, os que estão perto dele também, e por último os outros todos. A gente olha e pensa, eu também quero que essa promessa de Deus que se realizou nela, se realize em mim. A função de Maria na igreja não é ofuscar Jesus. Nas ladainhas existem, a gente aprende isso. Olha, estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Estrela da manhã é o quê? É o planeta Vênus, que durante a madrugada ele aparece e brilha. Quando o sol chega, a estrela da manhã some. A estrela da manhã serve para orientar quem? Numa noite turva, ela orienta os caçadores, os pescadores, as pessoas que estão na mata, porque eles olham, eles sabem a direção quando estão no mar, e eles tomam norte. Então, Maria é para, no momento da nossa incerteza, da nossa insegurança, quem estiver perdido, ela aparece, mas ela quer apontar para o sol. Quem é o sol da nossa fé? Quem é o sol da nossa fé? Jesus. Quando o sol aparece, a estrela da manhã some. Quando o sol aparece na nossa vida, Maria sabe que ela precisa recuar. Porque ela quer que a gente fique com o filho. Toda a existência dos santos e de Maria Santíssima na igreja é apontando para o filho. E aí, eu quero dizer o seguinte, mais uma coisa. Quando a gente viu, né, como é que foi proclamado o dogma da Assunção? 1950. Olha, era escandaloso. 50 milhões de pessoas morreram. 6 milhões de judeus nos campos de concentração. 20 milhões de russos. Porque os alemães foram invadir na Rússia, o que eles faziam? Eles queimavam casa por casa, rua por rua. São Petersburgo, por exemplo, que na época era Leningrado, foi queimada rua por rua que os russos não queriam deixar os alemães terem casa. Eles sabiam que o inverno derrubaria os alemães, como derrubou Napoleão. Então, para o inverno derrubar, não podia ter casa. Então, cada rua que eles recuavam, queimavam a rua toda, todas as casas, para os alemães não terem como ficar abrigados e ganhar a guerra. Então, os russos ganharam dos alemães à custa de 20 milhões de mortos. Foi a nação que mais perdeu gente, foi a Rússia. Mas eles venceram. Empurraram para fora depois. Né? 6 milhões de judeus mortos, como a gente várias vezes já se falou sobre isso. Né? A gente celebrou esses dias um santo, que era um padre, que se colocou no lugar de um pai judeu. Ele disse, se eu morrer no lugar dele, vocês deixam ele vivo? Maximiliano Maria Kolbe. E aí os alemães disseram, pode, se você morrer no lugar dele, a gente deixa ele vivo. E aí Maximiliano foi lá e se colocou para morrer no lugar daquele pai de família, para que ele pudesse cuidar dos filhos dele. Hoje ele está no altar, Maximiliano. Né? Mas é para dizer para vocês que o ser humano foi vilipendiado, maltratado, né? Foi tratado como objeto. Aí, diante disso, o que fez Pio XII? Proclama que Maria está no céu. O ser humano, um corpo, alma. Quer dizer, olha, respeita o ser humano. A gente diz que esses dois dogmas são antropológicos porque eles têm ressonância no ser humano nosso. Deus nos cria bons, Ele nos quer no céu, e nós temos um valor que ninguém pode tirar da gente. Porque o valor nosso não é dado pelas pessoas, é dado por um Deus que nos criou e que nos ama. E que os outros podem nos amar, não nos amar. Porque às vezes a gente faz coisa errada. Às vezes a gente não merece o amor das pessoas. Mas Deus nos ama mesmo a gente não merecendo.
Mesmo a gente não sendo bom, Ele nos ama. Ele não ama o nosso pecado, mas nos ama. Então a gente vai entendendo que é preciso cuidar do ser humano, porque assim como Maria está no céu, a vocação de todos nós é voltar para o céu. Então eu não posso desprezar o ser humano, eu não posso destruir o ser humano, eu não posso acabar com o ser humano. É tão atual refletir sobre o corpo voltar para Deus. A dignidade de cada pessoa, de cada ser humano, o valor de cada um de nós. É muito atual. Nós vemos no tempo presente muitos ataques. Que Maria, que está no céu, nos ajude a querermos voltar para o céu. Mas também entendermos o valor de cada ser humano, que Deus quer também que ele, mesmo que eu não goste, volte para o céu. Que Maria da Assunção nos ajude a nos encontrarmos com Jesus e continuarmos a nossa peregrinação até o dia de nos encontrarmos todos, depois da boa morte, depois da irmã morte, nos encontrarmos todos diante do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.